Boa tarde! Tudo bem? Because I have a job and people are counting on me. Oh, no, someone's. Bom dia, Sor. Bom dia! Tudo bem, Gui? Tudo e com você, Sor? Bem também, graças a Deus. Bom, Vou fazer uma chamadinha. Nono, de amor. Nono, meus queridos do nono A. Ninguém vai ligar a câmera para ganhar uma pontinha a mais? Não? Que chato. Tá travando para vocês também? Hã? Para mim a live tá travando. Tá travando? Não, para mim por enquanto não. Mas não dá para saber Pra porque mim tá normal. como vocês ficam desligados as câmeras, não dá para ver se tá travando para vocês, né? Porque não fica em câmera lenta. Eu só consigo ver a minha. Quando trava de vocês eu não consigo ver, porque como vocês não entram com câmeras, aí não fica travando a imagem. Vamos à chamada. Larissa, Amanda, Isabelle Cortesani, Letícia, Júlia, Fernanda, Guilherme, quem tá aí é o Barros, né? Guilherme, Luana, não, Gu não chegou, Igor também não, Alessa também não, Lucas, tem Lucas aí, Lucas. Qual Lucas tá online? Não é o Rosário, né? É o outro. É? Hilary. Raíssa tá aí. João. João Pedro. Tá aí. Caio também. Rosane não. Rosário não. Natan também não. Guilherme Toral também não. João Vitor. Também não. Nós estamos em 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Tá faltando um. Quem que eu não falei? Eu acho que é você, Sora. Não, mas então, tem 11. A Rosane tá chegando. Deixa eu admitir ela. Isabelle. Rosane. Ó, Isabelle, Caio, João Pedro, Lucas, Guilherme, Fernanda, Júlia, Letícia, Amanda e Larissa. 10. Comigo 11, certinho. Perfeito. Mas faltando bastante gente, hein? Hoje é dia 5, 6. Ó, nós vamos combinar assim, ó. Quando eu começar a aula mesmo, a hora que eu começar a falar do assunto, eu não vou ficar olhando quem tá entrando ou não, só hoje. Mas depois, quem for entrando atrasado, ou porque a conexão caiu, alguma coisa, vocês... Júlia? A Júlia caiu?
Caiu. Ela voltar. Voltou. Então, assim, a hora que vocês forem entrando na live, depois do horário, aí vocês mandam um oi para mim no chat para eu colocar presença, tá? Senão, depois acaba a aula e eu esqueço. Então, ficou assim: Larissa, Amanda, Letícia, Júlia, Fernanda, Guilherme, Lucas, Raíssa, João Pedro, Caio, Isabelle Posani. São esses os alunos na aula de hoje, certo? Muito bem. E aí, pessoal, como que vocês foram de fériasinhas? Deu tudo certo? Correu tudo bem? Estão descansados? Hã? Sim? Muito bom. Professora, eu tô com falta, é que minha internet caiu. Não, não. Eu não falei seu nome? Não ouviu? Não conseguiu ouvir? Deixa eu ver, deixa eu confirmar. Mas não ficou não, eu já tinha colocado presente para você. Eu vi que você caiu. Vamos lá, Júlia. Tá tudo certo, Júlia. Eu já tinha colocado e aí eu vi que você tinha, que a sua conexão não estava boa, você caiu e voltou. Então, olha só. Página 22. Nós vamos ver o módulo 13, né? Esse mês. E mês que vem, a hora que eu terminar minha parte de biologia, eu vou dar uma parte de química. Então, a apostila esse bimestre veio química, biologia e física. O que é biologia eu estou dando, o que é física o Miguel vai dar, e o que é química eu e o Miguel vamos dividir. Então, eu vou começar com a parte da biologia, a hora que terminar a biologia, eu vou continuar a parte de química que o Miguel já vai ter iniciado. Vocês já tiveram aula com o Miguel? Sim. Já, né? Começou química, né? Já. Que bom. Então, aí vai chegar um momento que ele vai parar e eu vou continuar. E aí ele vai dar física, que é o final da apostila de vocês. O último módulo é notação científica. E aí é ele que vai dar essa atividade para vocês aí. Então, nesse bimestre, agora, nesse módulo 13, nós vamos falar sobre as ideias evolucionistas. Quem já foi meu aluno lá no 7º ano, vai lembrar que nós já estudamos isso bem no começo do 7º ano. Quando a gente vai estudar a classificação das espécies, antes de estudar a classificação, a gente vê as evidências de evolução. E a gente trabalha um pouquinho com Lamarck, Darwin, né, as teorias evolucionistas. Bem simplesinho, mas a gente já trabalha com eles. Nós vamos rever essas coisas, vamos rever algumas coisas e vamos ver algumas coisas novas, tá? Ao longo desse mês todo. Então, eu quero que fique claro para vocês o seguinte. O intuito dessa aula, né, desse módulo, é explicar para vocês como a ciência ela observa essas mudanças nas características dos seres vivos ao longo dos anos, né? E aí ela chama esse processo de evolução. Aí ela vai trabalhar muito próximo a tudo aquilo que vocês viram em história já, né? Porque em história vocês veem, né, toda a parte sobre as ideias da evolução humana, né? Conforme o tempo foi passando. Então, lá em história, vocês veem toda a parte cronológica, né? Dessa evolução, principalmente do homem, que vocês veem em história. Mas, pessoal, não é só o homem que sofre de evolução. Nós vamos ver que todos os indivíduos sofrem de evolução, certo? Outro ponto importante não é, essa aula, ela não isenta a tua ou a minha, aquilo que eu acredito, né? A minha teoria, aquilo que eu creio, aquilo que você e eu cremos, não tem
eu quero que vocês separem muito bem isso. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu vou explicar teorias de evolução, nós vamos falar de acordo com o que a ciência coloca. Então, é importante que a gente conheça aquilo que a ciência coloca para a gente, mesmo porque em provas, em vestibulares, é isso que vai cobrar. A nossa escola é uma escola cristã, mas é uma escola cristã que sabe separar as coisas. Então, não é porque nós somos escola cristã que nós não vamos estudar como a ciência estuda o processo de evolução. Então, é por isso que a gente fala, guarda o coração, né? No sentido daquilo que você crê, naquilo que você acredita, naquilo que os seus pais já ensinou para vocês desde que vocês são pequenos, né? Eu sou cristã também, eu creio, eu tenho as minhas crenças, né? Principalmente religiosas. Cada um de vocês tem também, mas isso nós vamos tratar com muita ética e com muita descrição, e eu gostaria que vocês não se ofendessem com nada do que eu vou dizer, que na verdade nós estamos estudando aquilo que a ciência coloca, tá? Então, como escola, nós não podemos deixar de falar, porque isso pode cair no vestibular, pode cair numa prova, e nós não somos ignorantes a ponto de nem tocar nesse assunto. Ai, não tem nada a ver, esses cientistas estão loucos e não, risca essa matéria. Não, nós vamos ver, nós vamos estudar e nós vamos ter tudo aquilo que eles colocam, todas as teorias que eles citam, né? Para nosso aprendizado, para que nós possamos um dia, né? Caso tenhamos que discutir sobre assunto, nós não digamos que, ai, nossa, nunca nem ouvi falar nisso. Nossa, não estudei isso. Não, vamos estudar, tá? Então, nós vamos estudar naquilo que a ciência coloca a respeito da teoria da evolução das espécies e eu não quero que vocês confundam com aquilo que vocês têm, aquilo que vocês sabem, né? Eu sou uma professora de biologia, de ciências, eu conheço toda a ciência, eu conheço tudo que a ciência fala, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha particularidade, eu tenho a minha essência como cristã, e é isso que eu creio, né? Mas nós temos que aprender, nós temos que conhecer aquilo que a ciência fala, tudo bem? Então, não é para ser uma aula polêmica, não é para a gente se ofender, para a gente discutir, vocês ficarem, né, chateados com aquilo que eu vou falar, ou que um colega pode levantar alguma coisa e não é isso, tá? Quero que vocês tomem isso como um aprendizado, ok? Na página 22, tem duas imagens muito comuns em livros de história. E ele mostra aí um processo, né, de evolução. Aí ele pergunta: a imagem anterior está relacionada à ideia de evolução humana. Como você interpreta essa ideia? Então, tem 3 questões aí, A, B e C, para vocês responderem. Lembrando, ter uma mochilinha aí significa que a experiência de vocês não é a minha, é a de vocês. Não tem nem certo nem errado. Vocês só vão responder aquilo que vocês acreditam, tá? Aquilo que vocês sabem até o momento sobre esse tema. Respondam rapidinho para a gente começar a falar sobre essas ideias evolucionistas aí. Tudo bem? Então, vai lá. Rapidinho. Qual que é a página mesmo? 22. Obrigada.
E aí, fechou? Alguém quer colocar? Quer ler? Como você interpretou essa imagem aí? Eu coloquei que eu interpretei que tá dizendo que o homem nasceu do macaco e foi evoluindo até chegar ao que é hoje. Certo. Mais alguém colocou algo diferente? Eu coloquei imaginando parecido. Bem parecido? Tá. Mais alguém? Não, não? Letra B. Que tipo de registro os historiadores utilizam como documento para as ideias evolucionistas? O que eles usam? A Bíblia? Como? A Bíblia? A Bíblia? Mas e toda a parte de mudanças anatômicas, mudanças, né? Ela explica essa evolução ao longo do tempo com quais documentos aí? Não só a palavra, mas outras coisas também, mais concreta. Os Fósseis? Isso, os fósseis. Além de fósseis, nós temos também as rochas, onde o homem ele registrava algumas coisas, né? Nas rochas, fazia desenhos, escrituras, garitujas, né? Nas rochas. Então, ele deixava muitas coisas descritas nas rochas. Além das rochas, nós tínhamos também os fósseis. Nós temos, né, os fósseis, que são evidências de evolução, ok? Você saberia explicar as mudanças ocorridas nas espécies ao longo dos tempos? Quais justificativas você pode registrar para defender a ideia evolucionista? E aí? O que vocês colocaram? Eu coloquei a coluna, que ficou reta, e deixaram os hábitos de caça para trás. Certo, muito bem. Mais alguém?
Por que será que eles mudaram esses hábitos? O que será que aconteceu? O que vocês acham? Pode. De acordo com o tempo, né, eles precisaram me notificar, porque senão eles poderiam acabar morrendo ou ficar o quê, entendeu? Eles tiveram que Tá mudar ruim, Lê. pra sobreviver. Ah, sim. O organismo sofre modificação de acordo com o ambiente que ele está, né? Não é isso? Então, essa adaptação que ele precisa sofrer aí, né? Toda adaptação a um ambiente novo, apto a sobreviver naquele local, com as características para ele conseguir fazer um processo de reprodução e garantir, né, que venham aí as espécies cada vez mais adaptadas para aquele local. Então, ele leva essas características para os seus descendentes, de acordo com aquilo que ele vem, né, se transformando aí, de acordo com aquilo que eles vêm sofrendo modificações. Muito bem. Então, olha só. Esses 4 aqui, ó, são cientistas que trabalham, que defenderam algumas teses, algumas teorias sobre a evolução das espécies, tá? O primeiro a falar sobre isso foi Aristóteles. Aristóteles não era evolucionista. Ele não acreditava nisso. Mesmo porque, na época de Aristóteles, nós tínhamos vamos dizer assim, era muito forte a presença da igreja, né? Era muito forte a presença de ter ali aquela questão do criacionismo. Então, Aristóteles, na época, ele começou, quando surgiu os primeiros boca aberta, né? Tipo, mas nós somos parecidos com o macaco, né? Nós temos aí evidências de evolução, nós temos aqui os fósseis. Olha só o fóssil desse cara que foi achado. Ele não parece nem um macaco e nem um ser humano atual. Quem é ele, né? E eles foram os primeiros a tentar questionar uma coisa com Aristóteles. Mas na época, Aristóteles, né, que era um grande cientista, o que o cientista falava naquela época virava lei. E aí Aristóteles falou, não, para com isso, né? Eu não acredito nessa ideia de que um veio do outro, não, tá? Então, Aristóteles, ele não acreditava na teoria onde ocorre o processo de evolução. Já Wallace, Lamarck e Darwin são os 3 cientistas que trabalham em cima das teorias evolucionistas. O que nós mais vamos estudar é o Lamarck e o Darwin. Depois dos 2, vem uma outra fase da evolução chamada de neodarwinismo. O neodarwinismo é as ideias de Darwin, que é aceita até hoje, só que com algumas modificações. Sabe quando ocorre um processo de lei? Aí você cria uma lei, né? O artigo número 1, parágrafo não sei das quantas, ponto. Daqui a alguns anos tem a necessidade de, naquele artigo, naquele parágrafo, ao fazer um adendo, fazer uma reformulação. Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram as teorias de Darwin e fizeram alguns adendos, fizeram algumas modificações para melhorar essa teoria, né? Por quê? Porque na época de Darwin, a gente não tinha os estudos do DNA. Mas depois, com o avanço da genética, né? Com a vinda do estudo das características hereditárias, houve a necessidade de não esquecer desse processo, certo? Então, a reprodução sexuada do indivíduo, né? Permite a troca de gametas entre as espécies e permite ali genes cada vez mais adaptados à sobrevivência naquele local, né? Então, com tudo isso, nós temos aí a parte da genética,
mais propriamente dito como uma parte da engenharia genética, que vem nos dizer que nós não podemos esquecer de todo esse processo, né? De todas essas características hereditárias, ok? Então, além de termos aí, nesse processo, a troca dos gametas, nós temos organismos que viveram há milhões e milhões de anos atrás, que eles não tinham competição do espaço onde eles viviam, eles não tinham competição da comida que eles tinham, né? Então, era mais fácil, conforme o planeta foi se modificando, conforme o homem foi adentrando ao ambiente, fazendo o processo de desmatamento, né? Criando-se novas empresas, casas, locais, construção. Com tudo isso, eu vou desmatando, eu vou desmatando, eu vou desmatando, e aí, conforme eu vou desmatando, vai acontecendo um menor espaço para essa população, para esses seres vivos. E aí acontece o que a gente chama de competição pelo ambiente, o predatismo, a predação daquele animal. Então, se eu sou um animal, que eu sou uma presa, e eu consigo escapar daquela situação, né? Eu tenho uma adaptação melhor, eu sobrevivi a um processo de predação. Então, eu tenho uma característica mais evoluída no que se diz respeito ao processo de predação. Eu consegui escapar, eu consegui criar estratégias para não ser predado. Eu corri muito, ou eu me escondi, entende? Então, o processo é muito importante. Então, o processo de predação, a competição pelo espaço, a competição pela comida, a competição por uma fêmea, certo? A reprodução sexuada, a troca de gametas e o processo de mutação das espécies. Cada vez que passa, todas essas características, elas influenciam no processo da evolução das espécies. Por quê? Porque com tudo isso, aquele organismo vai ficando cada vez mais apto. Ele consegue sobreviver àquele determinado ambiente. E aí, com toda essa aptidão, ele consegue ir para a fase seguinte. Qual é? A fase de sobrevivência naquele ambiente. Eu consigo me reproduzir. Eu consigo reproduzir, ocorrer o processo de reprodução, e aquela adaptação que eu ganhei ao longo dos anos, eu consigo passar isso para as outras gerações, para o resto da minha descendência. E aí eu crio organismos cada vez mais aptos e melhores, mais adaptados para viver naquele ambiente. Chamado esse processo de seleção natural. E quem defende esse processo é Charles Darwin, né? Darwin que fez todo o estudo em cima da seleção natural. Depois nós vamos ver bastante sobre esse processo, né? Então nós temos uma história em todo o processo evolutivo. Não simplesmente ao que o neodarwinismo fala e pronto, acabou. Não, nós temos ali processos e processos evolutivos, tá? Estudos e estudos para toda uma questão ambiental, ok? Lembrando que as evidências da evolução, né, a evolução propriamente dita dos seres vivos, não só necessariamente do ser humano, mas de qualquer ser vivo, essa evolução, ela trabalha muito com isso aqui, ó, ancestral comum. O que será isso? Se eu perguntasse para vocês, como eu vou perguntar agora, o que é um ancestral comum? O que vocês me responderiam? O que vocês acham que é isso? E aí, quem gostaria de falar? Ancestral. Tipo, todo mundo tem parentesco com uma pessoa só? Ou... Significa que todos os organismos vão sofrer um processo que anteriormente a ele existe um outro. Então, eu tenho um ancestral. Eu tenho alguém que veio antes de mim, certo?
Quem veio primeiro? Ah, não sei. Mas veio. Se eu for atrás, eu tenho a minha mãe, da minha mãe eu tenho minha avó, da minha avó eu tenho minha tataravó, da minha tataravó eu tenho matriz-avó, até a gente chegar à descendência de Jesus, né? E antes de Cristo? A gente consegue chegar a um ancestral comum, né? Então, esse ancestral, certo? É o que vem antes. E comum é aquilo que todo mundo tem em comum. Então, se eu falar para vocês assim, uma baleia, um ser humano e uma girafa, eles têm o mesmo ancestral em comum? O que vocês acham? Não. Você acha que não, Fer? Quem acha que sim? E por quê? Por que você acha que não, Fer? Porque somos diferentes. Somos diferentes, muito bem. Mas a girafa, o homem e a baleia não são mamíferos? Sim. Se nós todos somos mamíferos, significa que nós todos somos cordados, significa que todos somos animais vertebrados. Então, quando a gente para pensar e a gente vê uma relação de família, né? Nós temos lá reino, do reino filo, do filo a classe, da classe a ordem, da ordem família, da ordem família, gênero, espécie. Então, quando eu pego esses três e eu falo que eles têm um ancestral comum, significa que os três são mamíferos. Só que depois deles serem mamíferos, essa classificação ela se bifurca em três. Então, os três têm um ancestral comum. Qual é? Eles serem mamíferos. Mas um é cetáceo, que é o caso da baleia. Nós somos primatas, né? E a girafa vai ser uma outra classificação de ordem, que são os periotidáctilos. Então, nós temos três ordens diferentes, vindo de todos eles mamíferos. Se eu observar a anatomia deles, eles são muito parecidos. Digo para vocês que a parte da circulação, excreção, respiração, é tudo igual. Do mesmo jeito que nós respiramos, a baleia respira. Do mesmo jeito que a nossa circulação acontece, a baleia também faz. Então, ser um ancestral comum não significa ter as mesmas características, é ter características comuns. Característica comum à minha espécie e à espécie dele. Quais são as características que nós temos em comum? S e S. Então, significa que um ancestral, que existem ancestrais em comum entre esses organismos. Tudo bem? Então, esse processo de evolução, ele vai acontecendo há milhões e milhões de anos. Eles vão sofrendo evoluções, ok? Tudo bem até aqui? Aqui eu coloquei, ó, alga, briófita, de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós estudamos no 7º ano todos os vegetais. Eu coloquei o exemplo de vegetais porque na apostila não, no Moodle vai ter uma atividade sobre isso. Então, vamos pensar. No início, nós tínhamos algas, porque a Terra era praticamente inundada de água. Conforme foi aparecendo o ambiente terrestre, alguns esporos, alguns gametas, eles começaram a habitar um ambiente mais seco, um ambiente mais sólido. E aí, para eles não morrerem, eles tiveram que sofrer adaptações naqueles locais. E aí surgiram as briófitas, que por sua vez também tinham algumas características das algas, mas que já tinham algumas características a mais, né? Elas já conseguiam viver fora da água, em ambiente úmido, mas não precisavam ficar mergulhadas nas águas, como as algas. Depois vieram as pteridófitas com a presença dos vasos condutores, que permite ao vegetal o crescimento dela, né? Mas ainda eu preciso de água para me reproduzir, né? Mas agora eu já sou eu já sou uma planta de grande porte, eu já sou uma planta que consiga sobreviver em lugares diferentes
do que as briófitas vivem. Sofri um processo de evolução, porque agora eu tenho vasos condutores de seiva. Eu sou uma planta vascular. Conforme isso foi se adentrando ao ambiente mais terrestre ainda, surgiu a necessidade de que o organismo, né, o embrião, ficasse protegido por uma semente. E aí vieram as gimnospermas. E por último, as angiospermas com a presença da flor. Então, briófitas avasculares, pteridófitas, presença de vasos condutores, gimnospermas, presença da semente, e angiospermas, presença da flor, algumas com fruto. O que você percebe? Você percebe que ao longo dos anos, não é 10 anos, 20 anos, não, estamos falando de muitos anos, 200, 300, 500, 1000 anos, 2000, milhões de anos. Conforme os anos vão passando, as espécies podem sofrer evoluções, podem criar adaptações para viver naqueles locais e formar indivíduo de uma nova espécie, tá? Então, é algo assim que vai acontecer de um dia para o outro? Não. De um mês para o outro? Também não. Talvez algumas espécies que estão tentando adaptação hoje, elas vão sobreviver e criar sua descendência daqui a 1000 anos. Ok? Então, não se tem uma regra, não é algo assim tão regrado, né? A ponto de dizer, sofreu evolução, virou. Não, é muito demorado, é tudo muito específico, tá? Então, ao longo dos anos, as coisas vão se adaptando, vão entrando cada vez mais numa adaptação ao meio que leva para suas descendências. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? E aí? Tranquilo? Fechou? Então, vamos ler a página 23, só a primeira parte aí, tá? E aí, vocês estão dispensados, que é a primeira parte da apostila que nós iríamos discutir hoje. E aí vai sobrar um tempinho, vocês podem já entrar no Moodle, se já almoçaram, e já responde as atividades que estão lá, ok? Então, vamos lá. Teorias evolucionistas. Quem vai ler? Página 23. Posso ler? Pode ler, por favor. Peraí. O estudo desenvolvido sobre as modificações sofridas pelas espécies ao longo do tempo não é de interesse da biologia apenas, mas também de outras ciências, como história e filosofia. Neste momento, vamos nos ater aos conhecimentos que as ciências estudiosas já nos trouxeram. A evolução biológica consiste em mudanças nos indivíduos de uma população, as quais são transmitidas de uma geração a outra. Esse processo traz como resultado, ao longo do tempo, o aparecimento de novas raças e novas espécies. Apesar de muitos não concordarem com essa ideia, é importante deixar claro que a hipótese da evolução não é simplesmente uma especulação. Ao longo do tempo, tem se acumulado enorme quantidade de evidências favoráveis à evolução, fato que, para muitos, dá a certeza de que ela ocorreu no passado e continua ocorrendo. Os estudiosos da biologia resumem a ideia de evolução da seguinte maneira: todas as formas vivas atualmente conhecidas, inclusive o homem, evoluíram a partir de espécies primitivas. Como você imagina que ocorre a evolução? O que será que acontece no organismo dos seres vivos que permite a sua modificação, o surgimento de novas espécies e até a extinção de algumas delas? Tais perguntas despertaram a curiosidade de vários naturalistas e alguns propuseram teorias relevantes que merecem destaque: as propostas de Lamarck, Lamarckismo e Darwin, Darwinismo. Esse daí, aí tem duas imagens, né? Uma de Lamarck e uma de Darwin, que são os dois cientistas mais renomados, evolucionistas aí, até o momento, né? Nós temos ideias, diferentes ideias para descrever
E é um bom momento para vocês desenvolver o pensamento crítico, o pensamento científico, pois diferentes áreas abrem o espaço para discussões, diferentes formas, visões do mundo, né? É normal uma resistência da parte de alguns alunos em absorver e discutir essas teorias. Uma vez, né, que esse é o momento, uma única ideia, talvez tenha sido mostrada para vocês, né? Que é aquilo que eu falei, que é aquilo que nós trazemos de casa, ok? Mas o importante é nós respeitarmos as ideias de cada um de vocês, tudo bem? Então, essa é só uma introdução sobre o que nós vamos ver, né? Conversar. E na próxima aula nós vamos ver a teoria de Lamarck. O que será que Lamarck fala, né? Claro que alguns de vocês já viram, né? E nós vamos relembrar e tentar ajudar os colegas a fazer esse processo aí, tá? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Tenham um bom dia, uma boa semana. Fiquem com Deus. E até quinta-feira que vem. Espero que vocês mostrem os rostinhos lindos de vocês, que eu amo tanto. Saudade de vocês, viu? Saudade mesmo. Fui na escola fazer entrega dos materiais. Tchau, Gui. E foi muito bom rever alguns alunos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, Sora. Tchau. Tchau.